Amados, bom dia. A gente tá dando sequência, né, ao estudo do livro de Neemias. Ontem nós falamos alguma coisa relacionada a Neemias e hoje nós queremos de novo falar algo sobre esse grande homem chamado Neemias. A gente está tirando essa lição aqui da lição bíblica, né? Que é uma revista séria, e algumas coisas também eu estou acrescentando do conhecimento que eu tenho sobre a palavra, né? Então, a gente vai estudar aqui nessa manhã sobre os muros e depois nós vamos estudar sobre as portas, né? Que tem a porta do peixe, a porta do vale. Eu acho que falar sobre isso é muito importante para as nossas vidas, né? Então, nós vamos começar esse estudo aqui falando sobre o muro, né? Toda a cidade fortificada, né? Ela tinha que ter o seu muro. Por quê? Porque o muro, ele é a proteção, né? São os muros que protegiam as cidades, né, de serem invadidas, de serem destruídas. Então, essa cidade, ela estava com um muro totalmente destruído, porque o inimigo entrou, ele destruiu a proteção e colocou os muros por terra, e ali as pessoas foram escravizadas, passavam por necessidades, passavam por problemas seríssimos. Então, o que eu quero ensinar para você nessa manhã? O que é uma pessoa sem proteção? Nós estamos falando do muro, né, que protege. Mas você já parou para pensar que no mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo cruel, um mundo difícil, você tem que estar protegido? Eu vou te dar um exemplo de proteção na Bíblia. E aí eu quero te dizer que a presença de Deus nas nossas vidas é uma proteção, né? Quando a última praga no Egito, ela aconteceu, a Bíblia diz que nos umbrais da porta foi colocado ali um sangue do cordeiro. E aquele sangue ali representava a proteção de Cristo, de Deus, de Cristo, para aquelas pessoas ali. O que aconteceu ali foi morte, destruição, mas o povo de Deus estava protegido. Se eu te fizesse uma pergunta nessa manhã, você se sente uma pessoa protegida nesse mundo que nós estamos vivendo? No mundo de injustiça, no mundo de calúnia, você se sente protegido? Se você é uma pessoa que não se sente protegido, eu quero convidar a você a experimentar o que a palavra de Deus ela pode fazer na minha e na sua vida. Porque
Jesus disse na palavra dele que assim como a galinha, ela recolhe os seus pintos debaixo das suas asas, assim ele gostaria de fazer com Israel. Ou seja, tenta se aproximar perto de uma galinha quando os filhos delas estão ali debaixo, ali, para você ver o que ela vai fazer. Ali, Jesus estava falando de proteção. Então, Neemias, quando ele começa a restaurar os muros, ele está restaurando a proteção. Eles estavam desprotegidos. E na sociedade que nós estamos vivendo hoje, filho, é quase que um suicídio você não viver sem proteção. É quase que um suicídio você querer enfrentar as coisas que nós estamos vivenciando hoje sem a proteção. É por isso que Neemias tinha tantas outras coisas para fazer, mas ele começa restaurando a proteção. Ele começa a restaurar os muros. Ele começa a levantar os muros. Ele começa a proteger aquelas pessoas que estavam em volta daquele muro ali. Então, eu escrevi aqui algumas coisas. Quem sou eu e você sem a proteção? Somos presas fáceis para o inimigo. Quando a palavra ela fala da armadura, está deixando muito claro que sem proteção não temos nenhuma chance contra o inimigo. A palavra de Deus ela fala lá em Efésios sobre a armadura. A armadura ela serve para quê? Ela serve como um muro para nós. Ela protege a nossa mente, ela protege o nosso coração, os nossos pés. Então, veja bem, repara bem que a Bíblia ela sempre está nos orientando a nos proteger. A armadura de Deus também é um muro, é a proteção. Quando a gente citou lá a última praga lá do Egito, Deus estava ali protegendo o seu povo. Por quê? Porque Deus ele sempre teve o cuidado e vai ter o cuidado de proteger o seu povo. Mas quando a gente deixa uma brecha no nosso muro, é possível que você tenha um muro, que você, cristão, tenha um muro. Mas quais são as condições desse muro? Eu moro num lugar onde o muro estava muito ruim. Estava caindo aos pedaços. Nós estávamos sofrendo até o risco, né? Correndo o risco de sofrer um acidente grave. Ou seja, o muro existia, mas era um muro fraco. Era um muro que se você desse um empurrão nele, ele caía. E nós nos ajuntamos com meus irmãos aqui, e nós fizemos um muro forte, e hoje quem passa na rua fala, o que é isso aí, uma fortaleza? Por quê? Porque o muro pode até existir, mas talvez o muro seja fraco. E a palavra de Deus, ela diz que Deus é o nosso castelo forte. O que significa Deus ser o nosso castelo forte? Castelo também aponta para um lugar de refúgio. Quem está no castelo está bem refugiado. Além do castelo tem os seus muros em volta, tá bem guardado. Então, a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã, quando a gente
dar um estudo de Neemias, falando da reconstrução do muro, falando das armaduras de Deus, falando da proteção que Deus quer dar a você e a mim. Como é que nós estamos? A pergunta que eu quero te fazer é: você se sente protegido? Você é um ser humano que protege as suas emoções? Você é um ser humano que se protege das palavras que muitas das vezes vêm contra nós, fazendo de tudo para a gente desanimar, para a gente parar? Quando a palavra de Deus ela fala que nós devemos usar a armadura de Deus, veja bem, tem um elemento na armadura de Deus. Tem o capacete, tem a couraça, mas tem o escudo. Por que ele fala do escudo? Porque o escudo também, ele é uma proteção. E o escudo, você coloca próximo do teu peito, né? Porque qualquer arma do inimigo que bater ali pode ser fatal. Então, quando nós falamos de muro, nós temos que proteger as nossas emoções, nós temos que proteger as palavras, se proteger das palavras que vêm contra nós, para fazer até nós desacreditarmos que as promessas de Deus elas vão se cumprir na minha e na sua vida. Então, pensa comigo aqui, o que vai ser de uma pessoa que não é protegida? O que vai ser de uma pessoa numa sociedade tão difícil, numa sociedade tão complicada de viver, se ela não pensar que ela precisa se proteger de tudo aquilo que o inimigo tem feito, vai tentar sempre fazer contra a minha vida e contra a sua vida. Querido, enquanto eu e você estivermos aqui nesse mundo, nós precisamos ter uma muralha em volta de nós. E como é que nós construímos uma muralha em volta de nós? Quando a gente começa a obedecer aquilo que Deus tem preparado para a minha e para a tua vida. Quando a gente começa a dar ouvido a Deus, a gente começa a construir uma muralha em volta de nós. Quando nós temos uma vida de oração, nós estamos construindo uma muralha em volta de nós. Quando nós somos pessoas que se cumpre na nossa vida o que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, porque aquele que duvida jamais vai alcançar do Senhor alguma coisa. Quando você pede a Deus sabedoria e Deus te dá sabedoria, a sabedoria vem, você começa a se proteger de tudo aquilo que o inimigo pode fazer contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Então, quando você para pensar em proteção, você olha essa história, você olha a vida desse rapaz aqui chamado Neemias, você olha para esse povo. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Não existe proteção maior do que a presença de Deus na nossa vida. Há um tempo atrás, isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Um pastor,
ele veio, estava com um carro blindado, e ele passou por um assalto, e o motorista falou para ele, para. Ele falou, não, vai porque o carro é blindado. Sabe o que aconteceu? A confiança dele não estava no Senhor Deus Todo-Poderoso. A confiança dele estava no carro blindado. E um tiro que o homem deu passou pela blindagem e feriu, matou aquele homem aqui no Rio de Janeiro. Quem é que você tem confiado? Você tem confiado no teu dinheiro? Você tem confiado no teu carro blindado? Ou você tem confiado no Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas? A Bíblia diz que essa cidade aqui, que os muros foram reconstruídos, foram tudo destruídos. Eles tinham um muro, eles tinham uma cidade, eles tinham uma vida. Eles eram cercados. Só que eles não eram cercados pela presença de Deus. Eles simplesmente abandonaram os princípios religiosos que eles aprenderam lá atrás com Moisés. Eles se apartaram do livro da lei, da obediência total e restrita ao Senhor. E deu no que deu. De fato, eu moro numa casa onde o muro é muito alto. É difícil alguém entrar nesse muro. Mas a minha proteção, a proteção da minha família, ela vem de Deus. É Deus que nos protege. Não é um muro que eu tenho ali fora, não. Mas quem me protege é o Senhor. Irmãos, eu peço a você encarecidamente, se você puder compartilhar os meus vídeos aí, eu te agradeço. Né? A gente também está no Instagram. Aqui é só pregação da palavra de Deus, tá bom? Que você possa compartilhar, possa passar esses vídeos para outras pessoas, tá bom? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Cada pessoa que vai ver esse vídeo, toma nas tuas mãos. Que possa, Senhor, existir uma muralha em volta do teu povo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu filho. Fica com Deus.